Ô cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre gerador. Pessoal, gerador é um aparato, é um aparelho que transforma qualquer modalidade de energia em exclusivamente energia elétrica. Apesar do nome falar gerador, o gerador não gera energia. Ele faz uma transformação de energia, obedecendo à lei da conservação da energia. Essa transformação é de qualquer modalidade de energia para exclusivamente energia elétrica. Eu posso, por exemplo, transformar energia química em energia elétrica, energia mecânica em energia elétrica, energia solar em energia elétrica, ou seja, todos os aparelhos que fazem isso, nós podemos chamar de gerador. Um exemplo que nós utilizamos são as pilhas ou baterias, que transformam energia química em energia elétrica. Vamos estudar então. Nós temos aqui a representação de um gerador. Ele é representado no circuito por esse símbolo aqui, ó. Aqui eu tenho um polo, uma barra pequena, paralela aqui, ó, e uma barra grande, paralela pequena. Nós falamos que a barra pequena é o polo negativo do gerador, que tem menor potencial, é o polo negativo da pilha. Nós falamos que a barra paralela grande é o polo positivo da pilha, da bateria, de maior potencial. E nós temos o elemento epsilon, esse elemento aqui é chamado, olha aqui, ó, de FEM, força eletromotriz. É a máxima diferença de potencial produzida pelo gerador. Lá no gerador, é nessa posição aqui que faz a transformação de energia química para energia elétrica, por exemplo. Então é nesse ponto que se está produzindo a transformação de energia e dessa forma produzindo a maior diferença de potencial, que nós chamamos de força eletromotriz, a máxima DDP da bateria, tá? Então, isso aqui é a força eletromotriz, isso aqui representa uma resistência interna. Como o gerador é feito de um material, e esse material, qualquer que seja ele tem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Então, esse R minúsculo é chamado de resistência interna. Tem que ser minúsculo, porque o maiúsculo vai representar, olha aqui, ó, o maiúsculo vai representar resistores, como a lâmpada, como o chuveiro, a da resistência do chuveiro. Então, esse R minúsculo é a resistência interna. E nós podemos até fazer uma imagem assim, ó, que é muito utilizado, uma linha tracejada representando os elementos do gerador. Então, isso aqui circula os elementos do gerador, que é a FEM e aqui a resistência interna. Esse gerador, a corrente elétrica chega aqui, ó, no polo negativo. Então, a corrente elétrica vai sempre entrar no polo positivo. A corrente elétrica do sentido convencional vai entrar aqui no polo negativo, na parte de menor potencial, e vai sair do polo positivo. Então, sempre nós convencionamos, nós adotamos que no gerador a corrente elétrica chega no menos e sai no mais. Nós poderíamos até visualizar o seguinte, nós poderíamos pensar assim, ó, o portador de carga, ele vai chegar aqui no polo negativo, vai chegar triste. Ele vai chegar no gerador, na bateria, para se alimentar, aumentar a sua energia. Então eu estou representando aqui um portador de carga, mas são milhões de portadores, vão chegar aqui com energia baixa, o nível de energia no ponto A lá embaixo. Então o nível lá embaixo, né? Ele chega triste. Aí, nessa região aqui, ó, do gerador, ele vai ganhar energia. Na verdade, vai ter a transformação de energia, esse portador volta a ter energia. Então, ele chega sem energia, tristezinho, vai chegar aqui. Nessa região acontece a transformação de energia, aumenta a diferença de potencial, ele sai aqui feliz,
Só que o que acontece? Na hora que ele sair aqui, tem a resistência interna. Aqui, ó, ele vai perder um pouquinho de energia, esquentando o gerador. Então aqui acontece a transformação de energia e a resistência, ele perde um pouquinho da energia que ganhou na resistência, por efeito Joule. Ele esquenta, gerando calor aqui, ó, que nós já estudamos a lei de Joule. Aí ele vai sair do outro lado, vai sair feliz. Então aqui o portador, ele vai sair feliz, porque agora ele ganhou a energia. Ele ganhou a energia. Ele vai sair feliz e vai alimentar o circuito. Por exemplo, a bateria faz isso com ele, ele sai aqui para alimentar a lâmpada. Depois fica triste e volta de novo aqui para a bateria. Tá? Então, ele entra com o nível de energia lá embaixo e vai sair com o nível de energia lá em cima. Tá? Então aqui ele ganha uma diferença de potencial. Olha, o nível de energia aqui que ele ganhou, a gente pode chamar DDP-AB. É essa DDP-AB, essa voltagem, né? Essa tensão que vai ser jogada para o circuito. Então a pilha ou as baterias fazem isso. Quando é ligada no circuito, os portadores de carga entram na pilha com baixa energia e saem com alta energia para alimentar o circuito, para funcionar um rádio, funcionar qualquer aparelho eletroeletrônico. Tá? A equação do gerador é essa fórmula. Quando eu falo equação, é a fórmula. A fórmula do gerador é essa equação aqui, onde o U é a DDP, o Epsilon aqui, nós já vimos que é a FEM, força eletromotriz, o R minúsculo, a resistência interna, e o I é a corrente. Então fica a DDP do gerador é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente elétrica. Qual que seria um gerador ideal? Seria aquele gerador que não teria essa resistência interna. Se eu tivesse um gerador que não perdesse nada, ele ia aumentar o nível de energia e ficar muito mais energia para ser consumido. Mas isso não acontece, é chamado gerador ideal. É aquele que a resistência interna é zero. E a DDP no gerador ideal é igual à força eletromotriz. Tá? Pessoal, temos também a curva característica do gerador. A curva característica vai obedecer essa equação. Olha, é esse gráfico aqui, ó. Curva característica é esse gráfico. Esse gráfico é desta equação. Tá? Olha, você vê que é uma reta decrescente. Aqui, ó, U, E, R vezes I. Olha, essa equação aqui representa esse gráfico. O U em função da corrente, tá? U em função da corrente. É uma reta decrescente, inclusive vai ter aqui uma inclinação. Vai ter uma inclinação θ aqui, ó. Essa inclinação θ, através dela eu posso, por exemplo, achar a resistência interna do gerador. Tá? Olha, olhando para esse gráfico, eu vou identificar a máxima voltagem, que nós chamamos de força eletromotriz. A força eletromotriz é a máxima voltagem quando a corrente é zero. E vamos identificar um elemento chamado ICC. O que é ICC? Pessoal, o ICC é chamado corrente de curto-circuito. Tá? A corrente de curto-circuito acontece quando a DDP é zero. A corrente de curto-circuito acontece quando a DDP é zero. Olha aqui, ó, ICC para DDP igual a zero. Então nós temos aqui o elemento FEM e a corrente de curto. Se eu pegar aqui então a tangente de θ, vai ser o epsilon pelo ICC. Se eu fizer isso, eu estou achando a resistência interna do gerador. Tá? Então eu posso falar que a tangente de θ é a resistência interna e a resistência interna é o epsilon por ICC. Então tendo esses dois valores eu já acho a resistência interna. E eu posso isolar o ICC falando que a corrente de curto é a FEM pela resistência interna. Tá? É interessante a gente analisar também um gerador em função das potências ou da energia, né? Como obedece a lei da conservação da energia. Olha, aqui vai estar convertendo a modalidade, outra modalidade de energia em elétrica. Então, nesse ponto aqui, nós teremos aqui a potência total do gerador. Aqui, ó, a potência total do gerador. Essa potência total, ela é calculada, o epsilon, a máxima voltagem, vezes a corrente. Tá? Também eu posso dizer que a potência total
vai ser a potência útil mais a potência dissipada. Aonde é a potência útil? Vai ser a potência que vai ser jogada por circuito. E a potência dissipada vai ser aquela que vai dissipar no resistor. Aqui eu vou ter a potência dissipada. A potência dissipada é onde converte lá a energia elétrica em energia térmica no próprio gerador. É quando esquenta a pilha, é quando esquenta a bateria. Então a potência total é a soma das duas. A potência útil é aquela que é jogada para o circuito, é a DDP nos terminais do gerador vezes a corrente. Ou eu posso calcular a potência útil sendo a fé vezes a corrente, que é a potência total, menos a potência dissipada, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Nessa equação aqui, eu posso achar a potência máxima jogada no circuito. Tá? Nessa equação, eu posso determinar a potência máxima que é jogada no circuito, que vai acontecer quando quando essa corrente, a potência máxima, ela vai acontecer quando o I for igual a metade do ICC. E quando a resistência interna for igual à resistência do resistor. Isso vai dar uma potência máxima de epsilon ao quadrado sobre 4R. Tá? Então, pessoal, temos também aqui a potência dissipada. Tá? A potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente. Então, R vezes I ao quadrado. E dessa forma a gente pode calcular o rendimento. Então, vamos calcular o rendimento do nosso gerador, da nossa pilha. Interessante notar que o rendimento máximo é 50%. Né? Olha, o rendimento ele é calculado aqui pela razão da potência útil pela potência total. Tá? Ou o rendimento pode ser calculado a DDP sobre a FEM. DDP sobre a FEM. Então a gente tem o rendimento do gerador. Vamos ver agora, pessoal, a lei de Pouliot. Tá? Que mais para frente vai confundir com a lei de Ohm-Pouliot. A lei de Pouliot, ele vai analisar a corrente elétrica no circuito. Aqui eu tenho um circuito onde a bateria vai alimentar uma lâmpada. Mas eu poderia ter uma bateria alimentando várias lâmpadas, tá? Aqui essa bateria, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Eu tenho aqui, por exemplo, polo positivo, polo negativo. Essa bateria é essa representação aqui, ó. A bateria vai ser o nosso gerador. É essa representação aqui, ó. Então essa representação no circuito aqui, a bateria, que é onde eu vou ter aqui o polo positivo e o polo negativo. Tá? Aqui a FEM e a resistência interna. E aqui eu tenho a lâmpada e a resistência da lâmpada, ó. E o que acontece? Eu posso falar que a corrente elétrica, no sentido convencional, vai sair do mais e vai em direção ao menos, ó. Tá? E vai em direção ao menos. E vai passar aqui na lâmpada e fazendo essa lâmpada brilhar. Tá? E vai voltar aqui para o menos. Isso seria a mesma coisa aqui. O circuito aqui, né? Vai ser percorrido assim, ó, né? Sai do mais, tá? Sai do mais e volta para o menos. Então esse é o sentido que vai percorrer a lâmpada, ó. A corrente elétrica nesse circuito, aliás, né? Nós poderíamos analisar em termos de portador, para a gente concretizar a ideia. Vamos pensar um portador de carga saindo daqui, ele vai sair daqui no polo positivo feliz. Vai sair cheio de energia, tá? Vai sair cheio de energia. Vai vir aqui, ele vai entrar no resistor também feliz. Antes de passar pelo resistor, ele vai estar feliz. O portador de carga, ó. Mas quando ele atravessa o resistor, ele vai converter a energia dele elétrica em energia térmica, nesse caso energia luminosa. Então ele vai sair aqui, quando ele percorrer o resistor, ele vai sair triste, né? Olha, vai sair triste, porque perdeu energia. Olha lá, ó. Porque perdeu energia, né? Vem assim e perdeu. E vai voltar agora aqui, ó. Aqui vai entrar no gerador. Ele vai entrar no gerador para poder ganhar mais energia, né? Para poder ganhar mais energia, ó. Então aí na hora que ele entra aqui, fica feliz de novo e volta a circular. E assim fica funcionando a lâmpada. A lâmpada aqui fica acendendo, a lâmpada fica acendendo.
a lâmpada acesa. Tá? Então, essa concretização aqui é a ideia que acontece quando a bateria faz funcionar uma lâmpada, por exemplo. Mas pode funcionar várias lâmpadas, tá? Não é só uma só. Quando o circuito é assim, é chamado de circuito simples. Nós temos que a corrente elétrica, esse I aqui, ó, o I do circuito, ele vai ser o valor da força eletromotriz, que é a máxima voltagem, dividido pela resistência interna mais o resistor, mais a resistência do resistor. E se tiver várias lâmpadas, vários resistores, no lugar do R, eu vou utilizar o REC. Vou ter que calcular a resistência equivalente. Tá certo, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios? Um gerador elétrico possui força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 2 ohms. A. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador quando a tensão entre seus polos é 8 volts? B. Sendo I 4 amperes a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador, qual é a tensão elétrica entre seus polos? C. Qual é o rendimento do gerador quando I é 4 amperes? Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos aqui, ó, a força eletromotriz é 12 volts, resistência é 2 ohms. Na letra A, ele pede a corrente elétrica quando U é 8 volts. Nós vamos pegar aqui a equação do gerador, a fórmula do gerador, tá? É U igual a epsilon menos R minúsculo vezes a corrente. Nós temos que o U vale 8, que ele deu aqui na letra A. O epsilon, a força eletromotriz, vale 12. A resistência interna vale 2. Eu vou passar esse menos 2i, olha, o menos 2i, eu vou passar esse menos 2i para o outro lado da igualdade, vai positivo. E vou passar o 8 para o segundo membro, vai negativo. Nós ficamos, então, 12 menos 8, 4, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. 4 por 2, 2. Então, a corrente elétrica é 2 amperes. Então, a letra A, a corrente, quando a DDP é 8, é 2 amperes. A letra B, ele pede a DDP nos terminais do gerador, quando a corrente é 4 amperes. A mesma equação, a equação do gerador, tá? A mesma fórmula. Aqui nós temos que a força eletromotriz é 12, a resistência é 2 ohms e agora a corrente vale 4. Tá? Se nós fizermos aqui 2 vezes 4 é 8, 12 menos 8, 4 volts. Então veja bem, quando a DDP é 8 volts, corrente 2 amperes. Quando a DDP é 4 volts, a corrente é 4 amperes. Então é diferente, né? E na letra C, ele pediu o rendimento. Tá? O rendimento é essa letra, o eta, né? Para a corrente de 4 amperes. A corrente de 4 amperes, nós achamos na letra B 4 volts. Para achar o rendimento, é U sobre o epsilon, a tensão sobre a Fem. Olha, o U vale 4, aqui nós achamos na letra B, e a tensão vale 12. Tá? Então, esse 4 nós achamos aqui na letra B. E a tensão ele foi dada nos enunciados do exercício. 4 por 12, se eu dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, eu vou achar então 1/3. Se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,33 aproximadamente. Tá? O rendimento é dado em porcentagem, então a gente coloca aqui aproximadamente 33%. Tá certo, pessoal? Questão 6. O gráfico a seguir representa a curva de uma bateria de certa marca de automóvel. Quando o motorista liga o carro, tem-se a corrente máxima ou corrente de curto-circuito, neste caso. Letra A, qual a Fem e a corrente de curto-circuito da bateria? Letra B, qual a resistência interna da bateria? Letra C, qual a DDP nos terminais da bateria?
quando a corrente que percorre o circuito for 40 amperes? Letra D, qual o rendimento dessa bateria quando a corrente que percorre o circuito for de 40 amperes? Pessoal, vamos aos dados do exercício. Olha, o exercício 6, ele te dá esse gráfico. Aqui é a curva característica do gerador. Então, esse gráfico aqui, ele representa a equação do gerador, tá? Que é essa daqui. Uma equação com o coeficiente da variável negativa, fica um gráfico decrescente. Ele pede na letra A FEM e a corrente de curto. É só você olhar esse ponto aqui de máxima voltagem, quando a corrente é zero, esse ponto é a FEM. Não tem nem que fazer conta, é só você identificar o gráfico. A corrente de curto é a máxima corrente quando a DDP é zero, a corrente de curto-circuito. A letra A, só identificar o gráfico. Então aqui é o ICC, aqui é a FEM. A letra B, ele pediu a resistência interna. Nós vimos que, devido à inclinação da reta, eu posso dizer que a tangente de θ é R, ou simplesmente epsilon por ICC. Então, o R vai ser o epsilon por ICC. Na verdade, é esse valor aqui, ó, máxima voltagem pela máxima corrente. Máxima voltagem é 15, máxima corrente é 60. 15 por 60 vai dar 0,25. Então, a resistência interna é 0,25 ohms, tá? A letra C, ele pede a DDP quando a corrente for 40 amperes. Então, ele vai ter uma corrente aqui de 40 amperes, aqui, ó. Se eu colocar 40 aqui, qual que vai ser a DDP aqui, né? Qual que vai ser a DDP aqui, ó? Tá? Muito bem, vou pegar a equação do gerador. Equação do gerador. No lugar do epsilon, eu vou colocar o 15, que é a FEM, que nós achamos na letra A. Da resistência interna, vou colocar 0,25, que achamos na letra B. E a corrente ele deu, que é 40 amperes. Vou fazer essa multiplicação. 0,25 vezes 40 dá 10. 0,25 vezes 40 dá 10. 15 menos 10 vai dar 5 volts. Então, quando for 40 amperes, a DDP aqui valerá 5 volts. Tá? Então, vai aumentando a corrente, vai diminuindo a tensão. Tá? E na letra D, ele pede o rendimento. O rendimento quando a corrente for 40 amperes. Aí o rendimento aqui vai ser U sobre epsilon. Esse U foi o que nós achamos na letra C, que é 5. E o epsilon é 15. Então ficou aqui 5 por 15. Se eu dividir aqui por 5 e aqui por 5, vou achar 1/3, que dá 0,33. Como é dado em porcentagem, 33% aproximadamente. Esse é o rendimento desse gerador. Tá certo, pessoal? Questão 8. Uma bateria de força eletromotriz 12 volts é ligada a um resistor ôhmico de resistência 8 ohms. A corrente elétrica gerada é de 1,2 amperes. Pode-se concluir que a bateria possui uma resistência interna de... Pessoal, vamos aos dados do exercício. Eu tenho aqui a força eletromotriz que ele deu é 12 volts. O resistor que alimenta, né, desse gerador aqui é 8 ohms. A corrente gerada foi de 1,2 amperes e ele pede a resistência interna do gerador. Tá? Eu vou usar a lei de Ohm de Pouliot. Lei de Pouliot. Tá? Aonde o I vale 1,2 amperes. O epsilon aqui, ó, esse epsilon vale 12 volts. Vou determinar a resistência interna, o Rzinho minúsculo é a variável, e o R vale 8 ohms. Bem, aqui é uma multiplicação de fração, igualdade de fração, aliás. Eu posso aqui multiplicar cruzado, olha, cruz, credo, né? Multiplicar cruzado, tá? 1 vezes 12 é 12. Agora, 1,2 vezes R mais 8 vai ficar 1,2R mais 1,2 vezes 8 dá 9,6.
Vou passar o 9,6 para o outro lado. Ele está positivo, ele vai o quê? Negativo. Então foi para o outro lado negativo. 12 menos 9,6 dá 2,4. E o 1,2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 12 menos 9,6, 2,4, dividido por 1,2, que estava multiplicando, passou dividindo. Aí nós temos a resistência interna de 2 ohms. Tá, pessoal?